Para entender mais sobre essa doença que atingiu Parreira, eu vou conversar ao vivo com a médica hematologista do Hospital do Câncer Araújo Jorge, em Goiânia, a Marina Tayla Mesquita, que está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Muito obrigada aí pela oportunidade, Wilker. É muito bom poder falar um pouco sobre essa doença, linfoma de Hodgkin. Então, queria que a senhora começasse explicando um pouco melhor para a gente do que se trata esse tipo de câncer. Então, o linfoma, na verdade, é um grupo de doenças, porque nós temos vários subtipos dentro do linfoma. Um desses subtipos é o linfoma de Hodgkin. O linfoma, em geral, é uma doença que acomete uma célula do sangue, que chama linfócito. O linfócito, na verdade, é uma célula que deveria estar combatendo vírus, bactérias, né, infecções. Essa célula doente passa a se proliferar de forma desorganizada e passa então a gerar o linfoma. E esses linfócitos, eles se alojam, né, as casas deles são os linfonodos, que estão ali presentes nos órgãos linfáticos. Então, é uma doença de linfócito e que vai atingir, então, os órgãos linfáticos, que na maioria das vezes são os linfonodos. Então, as famosas ínguas. Então, o linfoma de Hodgkin é um tipo desse linfoma, que é um câncer, então, dos linfonodos, e que essas células, que são os linfócitos, que são células de defesa, começam a se proliferar de forma desorganizada e aí causar todos os sintomas e os problemas que é desse câncer. Então, não tem uma região do corpo específica? Esses linfonodos, ou esses linfomas, eles ficam em qual região do nosso corpo? É espalhado pelo corpo? Isso. O linfoma, a gente não pode falar que ele tem uma região específica, como, por exemplo, o linfoma de mama é na mama, desculpa, o câncer de mama é na mama, o câncer de pulmão é no pulmão. O linfoma é uma doença sistêmica, exatamente porque atinge uma célula do sangue. E como essa célula do sangue está distribuída em todo o corpo, ele pode atingir vários locais. Só que ele atinge os linfonodos, e os linfonodos estão espalhados em todo o corpo. Então, geralmente, começa na região cervical, onde a gente tem bastante quantidade de linfonodos aqui, mas eles também podem acometer axila, região inguinal, e nós temos também linfonodos nas mucosas, então tem em todo o organismo. Então, quando esse paciente é diagnosticado, a gente faz também exames de imagem para saber aonde que ele está localizado. Mas não tem um órgão específico que, por exemplo, é câncer de mama ou câncer de pulmão, porque os linfonodos estão realmente em toda a parte do nosso corpo. É uma doença sistêmica. Certo. E por ser uma doença sistêmica, espalhada por todo o corpo, isso altera de alguma forma o tratamento? Como que funciona o tratamento de uma doença como essa? Sim, o tratamento ele é baseado primariamente em quimioterapia. Então, como ele pode estar esses linfócitos, né, espalhado em todo o corpo, o tratamento do linfoma, ele não é cirúrgico. Então, não adianta a gente ver que aquele linfonodo alterado ali da região cervical ir lá e retirar esse linfonodo, porque isso não vai ser curativo. Esse linfócito pode andar pelo corpo e se alojar, por exemplo, em outro linfonodo axilar. Então, isso não vai ser curativo. Assim, a gente fala que o linfoma, ele tem a quimioterapia como base de tratamento, pode ter também a radioterapia, e para os pacientes que não têm uma boa resposta com esses tratamentos, a gente pode fazer também o transplante de medula óssea. Mas aqui, então, é também tratamento sistêmico com quimioterapia. Tá certo. E é um problema que apresenta sintomas logo no início ou não? Ele pode sim apresentar sintoma. Na verdade, a maioria dos pacientes vem com sintomas. A gente fala que sempre há o acometimento de um linfonodo, então é a famosa íngua, os gânglios linfáticos, eles ficam aumentados. Então, eles podem ficar aumentados de tamanho e pode também ficar aumentado em quantidade. Então, vários linfonodos aumentados na região do pescoço, ou um linfonodo aumentado na região da axila. Então, esse linfonodo aumentado e em crescimento, né, por um período de tempo ali, mais de 2 meses,
e que vem acompanhado também de sintomas como febre, emagrecimento muito expressivo, então paciente que emagrece muito rápido em um curto período de tempo, sudorese noturna, que é aquele paciente que molha a cama durante a noite de tanto suor, às vezes pode dar coceira no corpo. Então, ele sempre está associado com o aumento do linfonodo, então o inchaço ali das ínguas por um tempo maior que 2 meses, associado a esses sintomas que a gente chama de sintomas B, febre, emagrecimento e sudorese noturna. E aí, algum também pode, claro, né, estar associado à fadiga, fraqueza, o paciente pode estar ali muito fraco, enfim, depende de cada organismo, mas primariamente são esses os sintomas. Certo. E o linfoma é hereditário ou não? Quais são os fatores de risco que podem estar associados ao desenvolvimento desse problema? Então, o linfoma, ele não é uma doença hereditária, é uma doença adquirida. O que que é isso? Que não é uma doença que pode ser passada de pai para filho. É uma doença que ocorre, a gente tem uma estimativa aí do INCA no próximo triênio, inclusive, de 2023 até 2025, de 3.000 novos casos de linfoma de Hodgkin dentro desse triênio, e é uma doença adquirida, não é hereditária. A gente tem sim alguns fatores de risco, mas eu falo que os fatores de risco dentro do linfoma de Hodgkin não é que se você ter eles, você vai ter o linfoma de Hodgkin, só é uma tendência e uma propensão a ter. Então, a gente sabe que os linfócitos são essas células de defesa. Então, tem alguns vírus que podem aumentar a chance desse linfócito ficar alterado. Quais são esses vírus? Esses vírus são Epstein-Barr vírus. Pacientes com HIV têm uma maior chance também de ter linfoma de Hodgkin e o vírus da herpes simples também aumenta a chance de ter linfoma de Hodgkin. Mas não é porque você tem o EBV ou que você tem o HIV que você vai ter o linfoma de Hodgkin. Ele só aumenta um pouco mais a chance de ser desenvolvido. Então, no linfoma de Hodgkin, a gente não fala muito de fator de risco porque não tem como prevenir, mas a gente fala muito de diagnóstico precoce. Isso sim tem como a gente ver e ter em mente isso para que a gente diagnostique esse paciente precocemente, porque o tratamento e as chances de cura dele vão ser bem melhores. Quais são, por exemplo, as chances de cura no caso de diagnóstico precoce? O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que ele é muito curável. Então, assim, dentro dos cânceres hematológicos, inclusive, o linfoma de Hodgkin é um dos melhores. Ele tem uma chance de até 80% de chance de cura com o uso da quimioterapia, esse paciente de estar curado. Então, principalmente quando ele é diagnosticado precocemente, essa chance de cura é até de 80%. Então, a gente fala que dentro das neoplasias hematológicas é uma chance muito alta. A maioria dos pacientes, logo com o primeiro protocolo de quimioterapia, tem uma chance de ser curado. Certo. E esse diagnóstico precoce? A gente está falando de quanto tempo ali, mais ou menos? Eu pergunto pelo seguinte: a senhora mencionou sobre as glândulas ficarem aumentadas e tudo mais. Nesse Isso. caso, já não está avançado demais ou não? Quando procurar ajuda médica para garantir que o diagnóstico seja feito na hora certa? Então, no linfoma, a gente tem o estadiamento, que é quando a gente vai ver a, quais os linfonodos que estão acometidos. Então, a gente fala que o estadiamento 1 é quando a gente tem apenas um conglomerado linfonodal de um sítio apenas acometido. Então, vamos supor, apenas a região cervical está acometida. Já o estadiamento 3, por exemplo, que é mais avançado, é quando a gente tem o conglomerado cervical, por exemplo, e o inguinal. Então, a gente já sabe que esses linfócitos já estão aí proliferando em vários linfonodos. Então, o paciente melhor que a gente pode encontrar é quando ele tem apenas um sítio linfonodal acometido, que é o estadiamento 1, e com isso as chances de cura dele vai ser
melhor, né? E o tratamento vai ser muito mais eficaz. Então, sempre quando há ali um aumento de linfonodo, esse que são as ínguas, o paciente já precisa procurar um atendimento médico e precisa observar se esse linfonodo vai começar a crescer de forma muito rápida e progressiva, ou se esse linfonodo é apenas, por exemplo, de uma infecção de garganta que vai se resolver ali e vai diminuir. Então, linfonodos, né, as ínguas aumentadas, com mais ali de 2 centímetros, mais ou menos, por mais de 2 meses, esse linfonodo deve ser investigado pelo médico. Então, o médico tem que pedir ali exame de imagem, então pode ser ultrassom ou pode ser tomografia, e se esse linfonodo for suspeito, ele precisa fazer uma biópsia desse linfonodo para que a gente veja se esse linfonodo está acometido com um câncer, que no caso é o linfoma, ou se esse linfonodo ali pode ser ocasionado de ou alguma infecção ou alguma outra coisa. Então, as pessoas elas devem, né, se conscientizar do linfoma, porque é muito importante que você conheça o seu corpo, se palpe, né? Então, principalmente aqui na região cervical e axilar. Viu uma ínguazinha de mais de 2 centímetros por mais de 2 meses, principalmente quando está associado com emagrecimento, suor noturno, procure o médico, faça um exame de imagem e, se realmente for suspeito, precisa de biópsia. E aí a biópsia é feita por um cirurgião, onde ele vai ali tirar um pedaço e aí o patologista vai ver se esse linfonodo está acometido com o linfoma. Perfeito, doutora Marina, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantos esclarecimentos. É importante a gente esclarecer sempre esses assuntos para o pessoal de casa ficar preparado, porque a gente tem mania, né, doutora, de sempre achar que não é nada, que é coisa simples. Então é melhor, às vezes, pecar pelo excesso de cuidado. É melhor procurar a ajuda de um médico para garantir a própria saúde. Obrigado, até a próxima, viu? Um abraço. Obrigada, gente. É sempre um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.